Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do trabalho de matemática aplicada à multimídia. O objetivo era criar um gerador de arte. Eu sou Nathan Chaussee e eu vou explicar para vocês como é que foi o processo para fazer o programa. O artista escolhido foi Wassily Kandinsky. É incrível a quantidade de formas abstratas que ele coloca em seus quadros. O Kandinsky foi um artista russo influenciado pelo expressionismo e abstracionismo, e é possível ver em seus quadros, como eu vou mostrar agora, várias partes que são formadas por muita aleatoriedade e que não seguem um princípio próprio. As obras baseadas que foram essas que fazem parte de uma coleção, e elas são feitas utilizando praticamente os mesmos métodos de triângulos, quadrados, linhas e elipses. As partes que eu utilizei para fazer o meu programa foram as cores diferentes, que elas são marcadas pela grande variedade de cores, como eu mostrei anteriormente. As linhas mostradas nessa imagem, elas não têm uma predisposição matemática, o que tornou muito complexo fazer a parte matemática do meu trabalho. A gente pode ver que é muito aleatório e elas não seguem um padrão. Às vezes nós percebemos certos paralelos entre as linhas, e eu coloquei ela em algumas partes do programa, coisas bem predispostas. Sobre os triângulos e elipses, eles estão estabelecidos de maneira aleatória também. Eles não têm uma base matemática afirmada, eles são sempre diferentes. Todavia, todas as elipses são formadas em círculos, têm um formato fixo, ou seja, tem um padrão. Em relação aos retângulos e a liberdade, o Kandinsky não utilizava formas definidas, ele não utilizava retângulos com lados iguais ou com proporções iguais. Não seguiam nenhum tipo de tamanho, remetendo ao expressionismo e ao abstracionismo russo, o que eu busquei bastante colocar na minha obra. E qual foi o problema com isso? Devido à grande aleatoriedade, não existia uma quantidade de padrões matemáticos que eu possa demonstrar. Ou seja, como é que eu poderia representar padrões e modelo matemático nas obras de Kandinsky? A única conclusão que eu cheguei foi que a geração aleatória e o posicionamento estratégico dos itens que eu abordei também é matemática. Agora, como fazer isso? O modelo computacional utilizado foi o seguinte: a linguagem de programação utilizada foi o Processing, que trabalha com o próprio aplicativo do Processing. Todas as coisas foram declaradas no setup, ou seja, ao executar o aplicativo, o quadro era gerado automaticamente e para refazer um outro quadro havia uma necessidade de fechar e gerar novamente. São trabalhadas poucas variáveis, já que boa parte do código é formada por random e ainda assim nessas variáveis temos random propositadamente colocados. Ou seja, nas variáveis eu coloquei o random para gerar os valores de cores diferentes no começo do programa e para gerar o x do triângulo, que vai ser utilizado posteriormente. No setup a gente tem o tamanho da tela, o smooth para deixar as coisas mais lisas. A gente começa a trabalhar a partir daí as declarações de objetos que vão ser inseridas na tela. As cores randômicas são definidas para o plano de fundo e para todo o resto de triângulos, elipses e linhas. No meu código ele foi utilizado um for que vai de 0 a -5, ou seja, gerando 5 vezes cores diferentes, linhas diferentes, arcos diferentes, todavia de maneira aberta e com raios iguais, que são baseados em algumas obras. Eles são feitos em posições randômicas, mas de uma maneira que possa ser reconhecido em suas obras do Kandinsky. Em relação à não aleatoriedade, que é a predisposição dos itens, a gente tem as linhas finas não aleatórias, que são clássicas dos quadros, os quadros posicionados que também não são aleatórios, e mais outros quadros que eu mostrei um pouco anteriormente, vai ficar bem perceptível nos exemplos dos resultados. E por que isso? Assim eu consigo manter a ordem reconhecível dos seus quadros, porque senão vai ficar uma coisa muito aleatória. Também coloquei de não aleatoriedade da predisposição, foi um relógio que na realidade não é exatamente um relógio, mas um círculo que fica em formato de um relógio, que é bem comum em todos os quadros, que é um círculo com outro círculo dentro e cores diferentes. Porque não é fácil criar algo completamente aleatório de um artista que não segue padrões. Então é necessário o posicionamento de elementos para que haja um reconhecimento visual. E qual é o resultado disso? Finalmente, né? Ficar falando não leva ninguém a nada, ou talvez até leve. Esses são os resultados. A gente pode ver que as cores, elas não são completamente iguais, só que baseado no fato da aleatoriedade, eu peguei cores diferentes e cores aleatórias, sem colocar limites nenhum para elas.
O que eu estava falando sobre os quadros é que esses quadros que nós podemos ver de preto, verde e azul, que eles sim são definidos de maneira predisposta, assim como no relógio que está localizado na parte superior esquerda da tela. Temos também esse triângulo branco no fundo, que faz parte de duas obras do Kandinsky, e que ele é muito comum e visivelmente ele remete às obras do Kandinsky. Esses são todos os resultados com cores diferentes. O triângulo ele fica rotacionado para formas. O triângulo normalmente ele não é rotacionado, mas eu decidi ele rotacionasse livremente. Por quê? Porque como os XY são definidos de maneira aleatória, ele vai acabando que se forma em lugares diferentes e dá a impressão que ele está rotacionado, mas na verdade ele continua sendo um triângulo, só que com seus x e y em posições diferentes. Esses são os resultados finais. E esse último exemplo a gente pode ver que ele está bem diferente das cores de Kandinsky e até cores repetitivas. Todavia, ele fica um exemplo bem interessante da liberdade do expressionismo russo, ou seja, eu pude trabalhar com várias coisas e várias expressões diferentes. Obrigado, esse trabalho só foi proporcionado graças aos professores Melo Júnior e Jorge Gomes. E é isso, valeu, até a próxima.